Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Os Stark são senhores das Terras do Norte desde tempos ancestrais, governando primeiro como os Reis do Inverno e, depois da conquista, como os Lordes Protetores da região, depois que o último dos Reis do Lobo Gigante dobrou seu joelho diante de Aegon I. Isso levou muitos ao longo da história a ponderarem de que maneira essa casa em particular angariou tamanho poder e influência, sendo capaz de sobrepujar a todos os seus inimigos e de manter o Norte coeso e unido mesmo diante do assédio de invasores externos, em especial os Ândalos, que nunca foram capazes de conquistar sequer 1 centímetro do solo dominado pelos nortenhos. Naturalmente, as proezas militares e as qualidades administrativas têm seu papel a desempenhar no motivo que explica o poder continuado dos Stark por sobre suas terras. Mas existe ainda um outro fator, bem menos conhecido, mas não menos impactante, que também pode ajudar a explicar não só o poder detido pela casa, mas também boa parte do temor que a cerca, tanto por parte de seus próprios vassalos, quanto dos homens do sul por sobre sua linhagem. Os Sonhos de Lobo, uma das habilidades mágicas menos bem compreendidas dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Ninguém sabe dizer ao certo de onde tal incrível habilidade mágica conferida a alguns dos Stark surgiu, mas especula-se que ela tenha sido um dos subprodutos do período durante os tempos antigos em que os primeiros homens e os Filhos da Floresta fizeram causa comum contra as criaturas e os outros, durante a chamada Longa Noite, em nome de sua sobrevivência conjunta, e estiveram, portanto, em estreita colaboração, com alguns especulando até mesmo que tenham existido casos em que as raças se misturaram, o que poderia, por exemplo, explicar a mais baixa estatura dos humanos que habitam até hoje os pântanos do Gargalo. Nem é preciso dizer que tal especulação é altamente contestada na Cidadela, mas é inegável também que os filhos eram e sempre foram a raça mais impregnada de magia dentro do universo das crônicas, e o fenômeno dos Sonhos de Lobo é sem dúvida nenhuma de origem mágica e transcendente. Dizem as lendas antigas que os Videntes Verdes, os magos e sábios entre os filhos, foram os primeiros seres a manifestar a capacidade de assumir as peles de animais e, portanto, foram os primeiros a sonhar os sonhos de lobo. Eles lançaram mão de tal habilidade em suas lutas desesperadas contra os primeiros homens, mas milênios mais tarde, também usaram seu dom em sua coalizão com os mesmos primeiros homens, em uma tentativa de deter os constantes avanços dos Ândalos, que os consideravam como abominações e que odiavam implacavelmente os deuses antigos que eles e os primeiros homens adoravam, destruindo bosques sagrados, queimando represeiros e matando filhos onde quer que os encontrassem, até varrerem quase por completo a religião e as raças antigas da porção sul do continente, com algumas notáveis exceções, como a Ilha das Caras. No entanto, mesmo após as esmagadoras vitórias ândalas ao sul do Gargalo, os Septões e os Mestres a serviço na Patrulha da Noite continuaram a registrar casos de sonhos de lobo entre os cada vez menos numerosos filhos e entre os selvagens que habitavam as terras frias para lá do limite do mundo. De acordo com as baladas antigas do norte, um dentre tais homens dotados de tal capacidade excepcional foi o selvagem Gaven Lobo Cinzento, um warg tão poderoso em seus dias que foi capaz até mesmo de desafiar os poderes estabelecidos do norte, liderando um grande exército com outros troca-peles selvagens contra o Reino do Norte, e sendo eventualmente derrotado pelos Reis do Inverno Stark na adequadamente chamada Guerra dos Lobos. Os Stark também derrotaram um rei warg cuja história simplesmente se perdeu em sua guerra pelo domínio da Ponta do Dragão Marinho. O fenômeno dos troca-peles e dos sonhos de lobo foi, ao longo dos milênios, quase exclusivo do norte, devido às guerras que expulsaram gradualmente a magia dos filhos mais e mais para essa porção do continente. Mas num passado remoto, os troca-peles puderam ser encontrados também mais ao sul, e um caso bem conhecido desse fenômeno foi Rose do Lago Vermelho, uma das muitas filhas de Garth Mão Verde, que supostamente teria o poder de se transformar em uma garça.
De volta ao norte, temos também troca-peles capazes de assumir diversos animais diferentes, como é o exemplo de Varamir Seis Peles, um líder selvagem capaz de controlar diversas bestas, dentre elas um gato das sombras, um urso, um lobo selvagem, entre outros. Mas para os propósitos deste vídeo, que são os sonhos de lobo exclusivamente, convém nos concentrarmos no seio da casa Stark, historicamente a mais ligada a tais bestas, em especial os lobos gigantes, uma espécie bem maior e mais feroz de tal animal que ronda até hoje as densas florestas geladas do norte. Dos 6 filhos alegados de Lord Eddard Stark durante as Crônicas de Gelo e Fogo, 5 legítimos e mais o bastardo Jon, ao menos Arya, Brandon e Jon manifestaram de maneira explícita a capacidade de sonhar os sonhos de lobo, adentrando a mente de seus animais sem propriamente controlá-los, o que diferencia tal capacidade de uma troca de peles tradicional, embora eles também tenham se mostrado capazes disso. O primeiro a manifestar tais visões foi Bran, que a princípio se mostrou assustado com tal capacidade, e esse medo o levou a inquirir seu mestre, Luwin, sobre esse dom. O mestre, naturalmente, sendo cético quanto aos antigos poderes, disse a Bran que ele nada tinha a temer sobre os sonhos, e que não passavam daquilo mesmo, de sonhos comuns que todos têm por vezes. No entanto, essa noção na cabeça do garoto se modificou quando os irmãos Reed chegaram ao Winterfell, pois um deles, o jovem Jojen, o herdeiro de Atalaia da Água Cinzenta, era conhecedor mais profundo das tradições antigas do norte e era também dotado de visões verdes, um tipo diferente de capacidade conferida pelos deuses antigos aos seus escolhidos. Ele foi inclusive enviado pelos próprios deuses como uma espécie de guia para Bran, para orientá-lo para mais longe de Winterfell, do norte e dos perigos que se avizinhavam, em direção ao seu objetivo principal, a caverna que continha o Corvo de Três Olhos, o grande responsável por treinar Bran para se tornar, a seu tempo, no protetor espiritual do mundo físico. Jordan explicou a Bran que as visões que tinha em seus sonhos de lobo eram, de fato, uma capacidade especial de ver através dos olhos de seu lobo gigante, Verão, e que em tais momentos, suas mentes se tornavam uma só, tal como acontecia quando Bran tomava o controle. Ele explicou também que isso era, ainda que muito tentador, também muito perigoso, pois se Bran não tomasse cuidado com sua condição de ligação com o lobo, ele poderia eventualmente perder totalmente o controle, passando a agir por puro instinto animal e permitindo que Verão assumisse totalmente o controle da vontade coletiva de ambos. Tal perigo era menos presente no momento dos sonhos de lobo, no entanto, e se manifestava muito mais durante os momentos em que Bran assumia o corpo de Verão, capacidade a que Jordan chamava de Wargar, e advertia Bran de que, caso os demais nortenhos tomassem conhecimento dela, ele seria odiado e até perseguido, tanto por conta da capacidade de controle quanto até mesmo pelos próprios sonhos de lobo. Através de tais sonhos, todos os sentidos e as capacidades sensoriais do sonhador são grandemente ampliadas, emprestando aquelas do próprio lobo, que possui uma visão, um olfato e uma audição muito superiores às dos humanos. Sendo assim, o sonhador é capaz de ver, ouvir e farejar de uma forma mais profunda, percebendo os menores ruídos e movimentos em um bosque silencioso, enxergando imagens mesmo nas horas mais escuras da noite e percebendo até mesmo o fedor do medo que emana da sua próxima vítima, animal ou humana. Naturalmente, tal aguçamento dos sentidos é ao mesmo tempo um dos maiores trunfos e um dos maiores assombros dos sonhos de lobo, e pode levar algum tempo até que o sonhador se adapte. O próximo membro da família a experimentar de forma comprovada um sonho de lobo foi Jon Snow, que após matar o batedor selvagem Orell, experimentou sonhos nos quais via e sentia através da percepção de seu lobo silencioso, Fantasma, em especial quando os dois se encontravam do mesmo lado da muralha, pois existem nela feitiços poderosos imbuídos, que são capazes de interferir até mesmo com as capacidades mágicas inatas, como os sonhos de lobo. Quando o fantasma está próximo, Jon é capaz de sentir até mesmo sua hesitação, seu medo e sua fome, e pode usar seu dom de maneira inestimável para bater os terrenos selvagens para lá da muralha, como quando viajou ao lado do lendário Corin Meia-Mão para bater o Passo dos Guinchos, em busca da grande hoste selvagem de Mance Rayder. A outra pessoa da família a manifestar os sonhos de lobo de maneira comprovada foi a jovem Arya, a inconformista filha mais jovem e mais ousada que sua comportada irmã Sansa. Quando se encontrava com sua família em Castelo Darry, Arya foi forçada a espantar sua loba gigante, Nymeria, para impedir que Cersei Lannister a matasse, por ter ferido seu filho Joffrey. Mas apesar disso, mesmo à distância, ela foi capaz de adentrar a mente de sua loba durante as horas de escuridão.
Depois de sua fuga da fortaleza de Harrenhal, Arya sonhou com Nymeria e a matilha que ela havia formado no tridente, atacando e matando diversos bravos companheiros que partiram em sua perseguição, e por isso, pode-se dizer que de certa forma, Arya testemunhou seu próprio salvamento em primeira mão, graças a Nymeria. Mais tarde, Arya sonhou novamente com Nymeria, e dessa vez a loba puxou das águas do Ramo Verde um corpo morto que mais tarde se revelaria como sendo o de Lady Catelyn, que fora morta durante o Casamento Vermelho e cujo corpo fora atirado sem cerimônias ao rio, em uma forma de zombaria selvagem dos costumes fúnebres de sua casa. Foi mostrado ainda em um determinado ponto, durante seu período em Bravos, que Arya era capaz até mesmo de entrar na mente de outro animal que não sua loba, vendo através dos olhos de uma gata em seu colo quando estava cega, mas mesmo assim, seus sonhos com Nymeria continuaram inabaláveis. No entanto, foi Bran quem teve ainda mais destaque com relação aos sonhos, naturalmente, sendo tido como o possuidor mais poderoso desse dom dentro da casa Stark, embora os sonhos de Jon Snow também tenham se intensificado nos capítulos mais agudos dos últimos livros, quando a ameaça ancestral se aproximava da muralha. Por fim, me compete ainda mencionar os outros filhos da casa Stark, que embora nunca tenham demonstrado possuir sonhos de lobo de maneira explícita, ainda assim deram demonstrações dessa capacidade através de evidências mais sutis, subliminarmente, durante a obra. Robb, Sansa e Rickon já chegaram a demonstrar, em diferentes graus, evidências de uma ligação profunda com seus lobos gigantes, não confiando em pessoas que seus lobos não aprovassem ou demonstrando ecos de seus próprios sentimentos através deles. Robb sempre passava os homens que desejavam entrar para seu serviço pelo crivo de vento cinzento, enquanto Rickon e Cão Felpudo por vezes demonstravam sentimentos semelhantes ao mesmo tempo, com o lobo negro se tornando mais e mais selvagem e perigoso conforme o pequeno garoto se sentia mais incomodado, triste ou assustado. Sansa, por sua vez, foi a que menos demonstrou ligações com sua loba, Lady, e isso talvez se deva tanto à tendência da jovem em renegar os antigos costumes de sua casa e do norte em favor do estilo de vida sulista, ao menos no início da obra, quanto pelo pouco tempo que tiveram juntas, antes que Lady fosse morta por Lord Eddard, ainda em Castelo Darry, quando a comitiva real retornava à capital.